A expansão de consciência é o grande objetivo das nossas vidas. E ela acontece a cada momento, em cada experiência que a gente vive, em cada aprendizado e em cada relacionamento que a gente desenvolve, sejam eles bons ou ruins. Se você vive, você está expandindo a sua consciência em maior ou menor grau. O termo expansão de consciência ganhou muito destaque nos últimos tempos, né? Muito se fala sobre isso. E nesse vídeo, meu objetivo é fazer você entender o que realmente é a expansão de consciência, como ela ocorre e por que isso é tão importante. Para responder essas perguntas, eu vou trazer a minha visão sobre o tema, que é muito baseada neste livro aqui, que inclusive eu recomendo. A escala de consciência, talvez você já tenha visto ela em algum lugar. Eles chamam muito de escala das emoções. Na realidade, ela foi criada para, digamos assim, estratificar níveis de consciência. E aqui nesse livro é abordado cada um dos níveis de consciência dentro dessa escala. Cada nível de consciência existe uma forma de ver a si mesmo, uma forma de ver o mundo, uma forma de ver a Deus e um processo pelo qual aquela alma está passando. Então, todo mundo tem um nível de consciência específico já no momento em que nasce. E esse nível de consciência é, digamos assim, próprio daquela alma, ou seja, quanto aquela alma se expandiu ao longo de todas as experiências que ela teve. O nível de consciência de uma pessoa, ele vai determinar, por exemplo, o lugar onde ela vai nascer, porque ela não pode nascer em um lugar que não seja compatível com ela, perto de pessoas que não sejam compatíveis com ela. O nosso nível de consciência, ele é como se fosse a nossa vibração. Então, a gente vai atrair coisas semelhantes a nós. O nosso maior objetivo nessa vida é ganhar aprendizado e expandir a nossa consciência. Em essência, a expansão de consciência é você se aproximar da verdade. Quanto mais você eleva a sua consciência, né? Quanto mais você expande a sua consciência, maior é o seu nível de compreensão da realidade, porque mais próximo da verdade você tá. E quando o nível de consciência de um ser ele ainda é muito precário, ele tende a acreditar mais em mentiras e se identificar com ilusões. No senso comum, a gente chama isso de maturidade, que é uma capacidade de discernimento maior, né? Uma visão do todo e não só de algumas partes. E a gente observa também que essa maturidade, ela é diferente em diferentes áreas da vida. Então, uma pessoa, ela pode ser, por exemplo, uma excelente profissional, porém, na área de relacionamentos, ela não consegue desenvolver relacionamentos prósperos. Né? Então, ela tem uma maturidade diferente em cada área. Por que isso acontece? Porque nós também temos níveis de consciência diferentes em cada área da vida. E a nossa ideia, o ideal é que a gente consiga expandir a nossa consciência de forma equilibrada, elevando todas as áreas junto. Então, pode ser que você já veio, digamos, para essa vida com um determinado assunto resolvido. Então, você não vai ter problemas em uma área X da vida, porque aquilo ali é uma experiência que você já adquiriu, é algo que você já dominou. Mas em outras áreas, você vai ter mais desafios, porque são as áreas que você precisa desenvolver aqui nessa vida. Então, tudo depende daquilo que a gente veio para aprender aqui. Cada pessoa tem um currículo, digamos assim, de aprendizado que lhe é próprio, que vai determinar boa parte das suas experiências. Outro ponto que é muito importante quando a gente fala de expansão de consciência é a nossa identificação, a forma como a gente se vê. Em níveis, digamos assim, menos elevados, as pessoas tendem a se identificar muito com o ego delas, o domínio do nosso eu menor. Então, as pessoas elas se identificam muito com o corpo, com seus pensamentos e com os seus sentimentos. Logo, a reatividade delas é muito maior e elas têm uma oscilação emocional muito grande, além de uma predominância de pensamentos e sentimentos negativos, porque o ego é fortalecido por esse tipo de pensamento e sentimento. Nesse nível, as pessoas também estão muito mais sujeitas às programações negativas do mundo, porque elas vivem majoritariamente no piloto automático, elas não têm muita autoconsciência. Geralmente, as pessoas que têm os níveis de consciência menos evoluídos, elas aprendem na dor, elas aprendem através do sofrimento, majoritariamente, porque elas não têm o ímpeto de buscar a evolução. Elas só realmente saem da zona de conforto e se mexem quando vem alguma coisa, né, algum desastre, digamos assim, que cria um caos na vida delas e obriga elas a se mexerem. Conforme a gente vai, então, saindo desses níveis mais baixos e a gente se eleva, a gente vai transcender os domínios do ego.
E aí, a nossa identificação com o ego, ela vai diminuindo gradualmente. Você percebe, de alguma forma, que você não é um corpo, que você tem um corpo, que você não é os seus pensamentos, você observa pensamentos e você sente emoções, mas você não é as emoções. A capacidade de fazer essa diferenciação, ela vai aumentando aos poucos, conforme nós decidimos nos tornarmos mais autoconscientes. E aí a nossa reatividade, ela diminui, os pensamentos e sentimentos negativos diminuem, assim como a nossa oscilação emocional. A questão da oscilação emocional, imagina um pêndulo. Aqui nesse plano a gente enxerga dualidade. Quanto mais baixo o nível de consciência, mais a gente enxerga essa dualidade. Então a gente tem tristeza, alegria, paixão, ódio, euforia e depressão. Imagina que você está na corda desse pêndulo que se movimenta de um lado para o outro. Quanto mais embaixo você estiver na corda, maior é a amplitude da sua oscilação, certo? Então mais você vai para os extremos. Conforme você vai subindo essa corda, escalando ela, indo mais para cima, a amplitude dessa oscilação, ela é menor. Então você oscila menos, você se mantém mais próximo do ponto de equilíbrio, que é o ponto central. Então quando você expande a sua consciência, é como se você fosse subindo nessa corda e as suas oscilações diminuem. O nosso objetivo final, digamos assim, é chegar no topo, né? Onde acaba toda a oscilação. Agora, as pessoas que têm nível de consciência mais baixo, elas estão na base do pêndulo. Então, elas oscilam o tempo inteiro e elas oscilam de um extremo para o outro. Um dia, a pessoa está numa festa eufórica, adoidada, e logo pode ter certeza que ela vai entrar em um estado apático. Quando você expande a consciência, o que acontece é que o bem-estar, ele predomina. Então, você não vai ter mais aquela euforia, mas você também não vai ter períodos de tristeza muito aguda. Você não vê um monge dançando eufórico numa rave, né? Mas você também não vê ele chorando e se desesperando. O emocional dele é estável, é constante e predominantemente positivo, porque você se aproxima da verdade. Quando você se aproxima da verdade, o que acontece? Você fica menos dual, você oscila menos. E a verdade não é a dualidade. Então, por exemplo, a paixão e o ódio são extremos opostos. No topo, ali onde não existe oscilação, a gente tem o amor. Quando você expande a sua consciência, você sobe a corda do pêndulo que oscila entre paixão e ódio, o que acontece é que você se aproxima do amor. O amor é a verdade, a paixão e o ódio são ilusões da dualidade. O amor é a verdade, então quando você sobe, você se aproxima do amor. Você oscila cada vez menos entre esses extremos de paixão e ódio. Aqueles relacionamentos de amor e ódio, né? A gente fala de amor e ódio, mas na verdade não é amor, é paixão e ódio, que são cheios de brigas, idas e vindas. São relacionamentos entre pessoas que têm um nível de consciência, né, um nível de maturidade muito baixo na área de relacionamentos. Pessoas que são muito imaturas, que se identificam muito com os extremos do ego. Essas pessoas, elas estão muito distantes de compreender a verdade do amor. Bom, agora que a gente já entendeu o que é expansão de consciência, como ela acontece e o que isso implica na nossa vida em diversas áreas, a gente precisa entender como que ela ocorre para a gente conseguir facilitar esse processo. Ela ocorre de forma espontânea. Você tá aqui para isso. Você nasceu, você veio aqui para isso. Tem um fato curioso nesse livro que eu recomendei, que ele fala que as pessoas, imensa maioria das pessoas evoluem muito, muito pouco a sua consciência. Elas não chegam a saltar de nível. Elas evoluem um pouquinho dentro do nível que elas já estão. Mas pouquíssimas pessoas têm grandes saltos de consciência. E isso acontece por conta da resistência. Você não precisa fazer algo específico para sua consciência expandir. Se você começar simplesmente não resistindo ao processo, você já acelera muito a sua evolução. A questão é que quanto mais baixo o nível de consciência de uma pessoa, menor é a compreensão que ela tem da realidade. Então, ela vai resistir muito ao processo, porque ela se identifica muito com as ilusões. Então, o nosso trabalho inicial é aprender a não atrapalhar o processo, tirar o seu ego do caminho, para permitir que essa expansão aconteça o mais rápido possível para a gente naquela nossa circunstância. Como que você facilita isso? Parando de resistir à vida. Então, você vai buscar o aprendizado por trás de cada situação que te acontece. Você não vai resistir àquilo, você não vai criar aversões, nem se lamentar e se agarrar à negatividade. A gente, muitas vezes, se apega à negatividade. A gente acha que ao manter a negatividade na nossa vida e ao se agarrar àquela negatividade, a gente está
se ajudando de alguma forma. E eu falei mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar linkado aqui. O ponto crítico, onde as pessoas mudam, elas viram a chave e diminuem drasticamente as resistências, começando a ter uma evolução cada vez maior, é o ponto onde elas assumem 100% da responsabilidade por tudo que acontece na vida delas. 100%, absolutamente tudo, de forma radical. Até se alguém taca uma pedra no seu carro, você vai assumir a responsabilidade por aquilo. Você vai dizer que você atraiu aquela circunstância. Quando uma pessoa não aceitar isso, significa que ela ainda tem muita resistência interna e muita identificação com o ego. Quem não aceita isso é o seu ego. A sua essência, a sua alma, né, a sua parte espiritual, ela já tem plena consciência disso. Então, quando você transcende esse ponto crítico, a evolução passa a ser cada vez mais acelerada. Só que poucas pessoas conseguem transcender esse ponto. Por quê? Para assumir 100% de responsabilidade, você precisa de coragem. Inclusive, no livro que eu indiquei, eles falam que o ponto crítico, que é onde você sai dos níveis, dos domínios ali negativos de consciência e passa para os positivos, é a coragem. Onde as coisas começam a mudar para melhor e você começa a ganhar cada vez mais compreensão da vida. E por que a coragem? Porque o nosso ego, ele é baseado em medo. O ego é completamente programado por medo. A maioria das tuas crenças negativas, crenças limitantes, elas são originadas no medo, elas são baseadas em medo. Então, quando você chega na coragem, significa que você está disposto a transcender o seu ego e abandonar as velhas crenças. Além disso, significa que você não vai mais culpar os outros, que você não vai mais terceirizar os seus problemas. Você vai assumir a responsabilidade por tudo e isso requer muita coragem. Coragem que as pessoas nos níveis mais baixos, elas não têm. Elas gostam muito de se vitimizar. Então, às vezes, elas até têm essa responsabilidade para algumas coisas, mas para outras não. Porque com o nível de compreensão da realidade que elas têm, elas não conseguem enxergar mais além. Elas não conseguem entender como que isso é possível. E elas não aceitam aquilo que elas não entendem. Então, se você fala isso para uma pessoa que tem um nível de consciência mais baixo, ela vai reagir com reatividade, vai sentir raiva. Ela não vai gostar de ouvir isso. Para ela vai ser o maior absurdo do mundo. Porque isso vai completamente contra aquilo que o ego dela acredita. E ela tem uma identificação muito forte com o ego. Então, ela toma aquilo como uma ofensa pessoal. E é realmente muito difícil você ter essa coragem. Mas é o ponto ali de virada de chave, é esse, é você assumir responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Porque quando você faz isso, você se empodera, num bom sentido. Enquanto você culpa o outro, você não se desenvolve. Porque se a culpa é do outro, quem tem que mudar é o outro, não você. Entende? Então, o próprio fato de você culpar outras pessoas por aquilo que te acontece é um empecilho dentro do seu processo de evolução. É uma resistência enorme ao seu processo de evolução. Agora, se você assume responsabilidade por tudo que te aconteceu, você vai buscar mudar quem você é. Você vai buscar uma transformação pessoal, inevitavelmente. Você atrai pessoas, você atrai circunstâncias, você atrai experiências. E tudo isso tem algo para te ensinar. Sempre que é negativo, significa que você precisa mudar algo em você. É muito confortável colocar a responsabilidade no outro. Mas isso não faz a gente crescer, a gente não cresce. É muito confortável a gente colocar a responsabilidade no outro. É muito confortável a gente se colocar numa posição de vítima e exigir que os outros mudem, que a sociedade mude, que o mundo mude. Mas e a gente? A gente é perfeito? A gente não precisa mudar em nada? A gente não precisa evoluir em nada? Isso é a verdadeira expansão de consciência. Ela só começa a acontecer assim, de forma acelerada mesmo, a partir do momento que você assume essa responsabilidade. Antes disso, você está simplesmente resistindo ao processo. Porque toda lição que a vida trouxer para você, você não vai saber aproveitar. Então, se você chegar nesse ponto, saiba que tudo começa a mudar para melhor. O seu nível de compreensão da realidade muda completamente. É como se você vivesse em uma realidade paralela à das pessoas que estão ali embaixo, porque elas enxergam o mundo, a vida e a si mesmas de uma forma completamente diferente de você. E aí, a evolução vai acontecendo gradualmente, a depender da sua velocidade e do seu nível de aceitação. Inclusive, uma coisa que pode te ajudar muito nessa jornada é a aceitação. Eu falei mais sobre isso em um vídeo que eu fiz recentemente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Bom, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esquece de curtir. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!